E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Hoje Deus quer falar sobre luz. Glória a Deus. Se você prestou atenção, no capítulo 4 vai dizer: e viu Deus que era boa a luz. Glória a Deus. Por quê? Nós sabemos que eu e você não praticamente vivemos sem ter luz. A luz é importante na minha e na tua vida, porque nós precisamos de luz. Hoje mesmo estamos aqui, olhando um para o outro, porque tem luz. Então a luz é importante. E aonde eu li, vamos observar que quando Deus criou o céu e a terra era bonita, mas era sem forma e não tinha luz, era nas trevas. E Deus, o que Deus fez? Fez a luz. E para que andasse conforme a vontade dele, ele fez a separação entre a luz e as trevas. E hoje nós podemos dizer que é o dia e a noite. E Deus colocou esse versículo no meu coração, sobre a luz. E para complementar o que Deus colocou no meu coração, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, e o verso 12, é o que vai dizer lá: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluias. Então a luz é algo importante. E o que está dizendo esse texto onde eu li? Que Jesus é a luz. E Deus está dizendo para mim e para você, da mesma forma que nós procuramente não conseguimos viver mais sem essa luz, nós não conseguimos viver sem Jesus, porque Ele é a luz da minha vida. A luz é importante para mim e para você. Jesus é importante para nós. Então sem Jesus a nossa vida vai andar na escuridão. É necessário nós ter Jesus dentro de nós, porque se um dia lá atrás eu ou você vivia no mundo sem Jesus, nós sabíamos que vivia na escuridão. Mas quando Jesus entra na nossa vida, pode ter certeza que as coisas vão mudando. As coisas vão nos mostrando o que realmente é importante para mim e para você. Então vamos observar que por mais que Deus criou o mundo, olha o tamanho desse mundo, mas Deus, Ele teve a sabedoria de colocar a luz. E a luz é importante para quê? Nós sabemos que tem um texto que vai dizer assim, que eu e você possamos fazer a obra de Deus enquanto é de dia, porque à noite não há o que mais fazer. Então Deus, Ele fez o quê? O dia para nós trabalhar e a noite para nós dormir. Por mais que muitas das vezes hoje em dia tem pessoas que trabalham no horário noturno, mas para isso é necessário ter luz dentro da fábrica, porque senão eles não conseguem trabalhar. Então a luz é importante para o ser humano. Antigamente eles usavam lampião, candeeiro, e ali para iluminar os caminhos dele. E um texto que eu gosto muito se encontra, se não me falha a memória, no Salmo 119, e o versículo 105, que vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando nós lemos no início de João, o texto vai dizer o que? No início ele era o verbo, e hoje ele se fez carne. No início ele era a palavra, e hoje ele se fez carne, se fez Jesus. Então no início Jesus era a palavra, e hoje ele veio como ser humano, levou os nossos pecados. Então quando fala a palavra, é o próprio Jesus. Então lâmpadas para os meus pés é Jesus e luz para o meu caminho. Então Jesus está dizendo para mim e para você que Ele ilumina a minha vida, o meu caminho, Ele ilumina os meus pés. Então aonde Jesus está, eu enxergo aonde eu estou pisando. E por que muitas das vezes nós pisamos em local que muitas das vezes nos machucamos? Quantos tombos que eu já levei, quantos tombos que você já levou, quantas quedas você já levou? Por quê? Porque você não enxergava onde você pisava, você tropeçava em certas coisas. Aleluias. E Deus está dizendo para mim e para você: eu sou a luz desse mundo, não tem outra luz. Essa luz que nós usamos, que é a energia elétrica para ligar essa lâmpada, ela acaba, mas Jesus
é a luz da vida. O que é vida? É algo que, quando fala vida eterna, é algo que nunca vai acabar. A nossa vida da terra um dia vai findar. Um dia eu e você vamos morrer. Um dia eu e você vai ser nosso fim. Nós temos início, meio e fim. Nós vamos nascer, mas um dia vamos morrer. Mas quando é eterno, é o que? É algo que vai durar, que não vai acabar. E Jesus está dizendo que Ele é essa luz eterna. Aleluia. E Ele está dizendo que quem anda segundo Ele terá essa luz eterna, essa vida eterna. Aleluias. Então aqui nesse texto, em João, eu aprendo que Jesus, Ele faz uma promessa. Primeiro Ele vai dizer, eu sou a luz. Ele identifica que Ele é. Eu sou a luz desse mundo. E depois Ele vai dizer, quem me segue? Ou seja, Ele te dá uma oportunidade. Ele está dizendo, eu sou a luz. Você quer, aleluia, que a sua vida seja iluminada? Você quer que tudo aquilo que esteja na escuridão seja claro, que você consegue observar? Quantas das vezes eu e você fizemos muitos sonhos e não conseguimos ver ele sendo realizado? Porque parece que tem uma escuridão, uma barreira. Aleluia. E Jesus está dizendo, eu sou a luz. Quem me segue? Então Jesus te dá uma oportunidade. Ele não fala, você tem que me seguir. Não, Ele fala, quem me segue? Ou seja, você quer ou não quer? Não é obrigado. O que vai acontecer se eu e você seguir a Jesus? Seguir o que? Obedecer, fazer conforme Ele quer. Olha o que o texto vai dizer. Não andará em trevas. Ou seja, quem segue Jesus não vai andar na treva. É como eu li o capítulo, como eu li lá em Salmos. Ele vai iluminar meus pés, Ele vai iluminar meus caminhos. Eu vou andar por todo lado, Ele vai estar clareando a minha vida. É como que você andasse e tivesse uma lâmpada sobre você, iluminando você. Então Jesus é assim na minha vida e na tua vida. Mas para isso é necessário seguir a Ele, estar com Ele. Aleluias. Seguir alguém é você estar atrás e Ele na frente. Seguir alguém é deixar que Ele te orienta, que Ele te mostra o caminho. Não é você querer passar na frente, porque você vai se perder e você vai errar o caminho. Então seguir Jesus é obedecer Ele, ser orientado por Ele. Aleluia. E aí o texto vai dizer o quê? Que não andará nas trevas, e a promessa de Deus, mas terá luz da vida. Aleluias. Glória a Deus. Então o que é luz da vida? Em outras palavras, o que é uma luz na escuridão? É sem alegria. Então quando é uma luz da vida, aleluia, ou melhor, falei errado, não é luz da escuridão, é uma vida na escuridão, é uma vida morta, uma vida sem alegria. Mas o que é uma luz da vida, ou uma vida de luz? É uma vida de alegria, é uma vida cheia de paz. E isso Jesus, Ele pode trazer para mim e para você. Mas para isso é necessário obedecer a Ele. Ele primeiro mostra quem Ele é, depois Ele dá uma oportunidade, você quer ou não quer? E depois Ele promete o que vai acontecer na tua vida. Aleluias. Se a gente observar lá em João 14, o verso 6, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer, um pouco antes, o discípulo vai perguntar, mas qual é o caminho? Que caminho é esse? Daí no verso 6, 14, 6, vai dizer o que? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, ele identifica quem Ele é. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ou seja, quem anda com Ele não vai andar na mentira. Eu sou a vida, quem anda com Ele vai ter vida, não vai ter morte. E aí Ele vai dizer o que? Aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele mostra que Ele é o único caminho que temos que seguir. Não adianta eu e você ter muitas promessas. Muitas das vezes a pessoa te ama tanto que promete o céu e a terra, mas às vezes não consegue cumprir. Mas Deus não, Jesus não. O que Ele promete, Ele cumpre. A palavra diz que Ele não é homem para que minta, aleluias, nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus, quando Ele promete algo para mim e para você, pode ter certeza que vai se cumprir. Mas em Eclesiastes 3 vai dizer o que? Ao tempo determinado debaixo do céu. Não é no meu momento, não é no seu momento. Tem coisas que Jesus faz no piscar de olho. Eles falam assim, quer ficação? Você fala, quero, você fica. Mas tem coisas que vai levar um tempo. E às vezes Deus, Ele muitas das vezes, depende a pessoa, depende a ocasião,
Ele vai querer nos preparar primeiro. É como que eu e você sonhasse tanto em ter um carro. E às vezes Deus olha para você e fala assim: mas como você quer um carro se você não tem nenhuma garagem? Como eu vou te dar uma bênção se você não tem como cuidar da bênção que eu vou te dar? Então Deus fala: esse tempo é para você preparar a garagem. Faz a garagem primeiro. Quando a garagem estiver pronta, aí você vai receber o seu carro. Assim é Deus na minha vida e na tua vida. Às vezes você vai ter que passar um momento, para te fortalecer, um momento para você aprender algo com Deus na caminhada. E durante a caminhada você vai aprendendo. Às vezes vai ter decepção, às vezes você vai ter alegria, às vezes vai ter, muitas coisas vai acontecer no meio da caminhada, um deserto. Mas quando chega lá na frente você vai estar fortalecido, fortalecida. E aí Deus vai entregar aquilo que Ele tem preparado para você. Aleluias. Então Jesus é a luz do mundo. Essa luz, nós necessitamos dela, nós precisamos dela. Se nós não ter Jesus, nós vamos viver na escuridão. E quem vive na escuridão não enxerga, é o cego. E a Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? E daí ele cumprimenta ainda: os dois vai cair no mesmo buraco, não tem como. E muitas das vezes nós estamos sendo cego guiado por outro cego. É como uma pessoa estivesse mostrando o caminho errado para você. Ou melhor, quando uma pessoa não sabe o caminho e ainda você pede orientação para essa pessoa, os dois vão para o mesmo erro, porque ninguém sabe o caminho. Aleluias. Por isso que a palavra nos ensina o quê? Que nós devemos pedir conselho para quem? Para o sábio, para as pessoas de Deus. Porque às vezes quando a pessoa está no caminho errado, não vai dar um conselho bom para você. Se a pessoa não sabe, como que ele vai te ensinar? Aleluias. Então Jesus é a luz da nossa vida, Ele que ilumina o nosso caminho. E a importância de luz. Aqui tem um texto bem conhecido, lá em Lucas 15, que vai dizer de 3 parábolas. Fala a primeira parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. A da dracma, se a gente observar no verso 8, vai dizer assim: ou qual uma mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ou seja, se perder, não está dizendo que ela perdeu, se perder uma dracma, não acende a candeia, ou seja, não liga a luz e varre a casa e busca com cuidado até achar. Aqui vamos observar que aquela mulher, o texto está dizendo, se ela por acaso ela perder as dracmas, das 10 dracmas, ela não iria acender a luz e varrer a casa? O primeiro ponto que a gente observa aqui, que é necessário que ela acende a luz primeiro. Para quê? Para enxergar que a casa estava suja. Então a luz, muitas das vezes, vai mostrar aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos ver. É por isso que Jesus é importante na minha vida e na tua vida. Às vezes nós andamos na escuridão, para nós está normal, nada, não está errado, está tudo bom para nós. A pessoa fala, está errado, não está tudo normal. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele não precisa falar nada, mas a luz dele vai mostrar. Um exemplo disso é como eu e você olhamos para um espelho. Já parou para pensar? O espelho é tão verdadeiro, que se você olhar para ele e você tiver com uma pinta aqui, um sujo o nariz, qualquer coisa, ele vai mostrar para você, está sujo ali, limpa. Então o espelho é tão verdadeiro, e assim é a luz de Deus para mim e para você. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não acusa eu e você, mas Ele mostra quem realmente nós somos. Aleluias. Então Deus, Ele é diferente do inimigo acusador. Ele nos mostra, se você quer melhorar, melhora. Se não quer, continua do jeito que está. Aleluias. Um exemplo disso, falando do espelho, esses dias aí eu estava trabalhando tanto que não tinha tempo de cortar meu cabelo. E toda vez eu olhava no espelho e falei, meu Deus do céu, tá difícil, hein? A coisa tá feia mesmo. Barba grande, cabelo, já perdendo o cabelo. Então eu falei, meu Deus, eu usava touca, boné. Então a gente, quando olha para o espelho, a gente vê o que nós não quer ver. E quando Jesus entra na nossa vida, muitas vezes Ele mostra o que a gente não quer ver. Às vezes a gente bate o pé, eu estou certo. Mas quando Jesus vem, a palavra dele vem nos falando. Ela nos corrige, ela nos adverte. Ela mostra realmente se nós estamos certos ou não estamos certos. Porque não tem meio termo. A palavra de Deus, ela é tão boa que ela não puxa nem para um lado nem para o outro. Ela mostra realmente, serve para mim, serve para outra pessoa.
Da mesma forma que ela vai falar que se eu estou errado, a outra pessoa também vai falar que está errado. Aleluias. Então a luz de Deus é importante, ela nos mostra o que realmente está errado ou o que não está errado. E aqui nesse texto vamos observar que essa mulher, quando ela acende a luz para procurar a dracma dela perdida, algo muito importante na vida dela. O que ela observa? A casa está suja. O interessante é que essa mulher perdeu algo muito importante. Por mais que era 10, por mais que ela perdeu uma só, era importante para ela. Então, no momento que ela acendeu a luz, ela viu que a casa está suja. Porque o texto vai continuar dizendo o quê? Que foi necessário que ela fizesse o quê? Começasse a varrer a casa. Ela não poderia sair procurando? Não. Primeiro ela teve que fazer a limpeza. Aleluias. E aqui eu observo algo, quando Deus entra na minha e na tua vida, Ele vai mostrar o que está certo e o que está errado. E é necessário para que eu e você ache aquilo que é importante para nós, algo que eu e você perdemos lá atrás, talvez está no meio da bagunça. Quem aqui muitas das vezes tem um quartinho da bagunça, onde joga tudo ali, ó, e às vezes você procura algo e não acha, está lá escondido lá, e no momento que você menos espera, está mexendo ali e fala, meu Deus, olha aqui, é o que eu queria, agora não serve mais. Então aqui vamos observar que essa mulher foi necessário que ela primeiro acendesse a luz, depois foi necessário que ela varresse o chão, para depois ela começar a procurar e achar a dracma dela perdida. Aqui é algo que Deus revela no meu coração, aleluias, aquilo que é de importante para você, aonde se encontra, aquilo que é tão importante para você, que está perdido hoje, aonde se encontra? Será que está guardado na sua gaveta? Ou está jogado no meio do lixo? Aleluias. Porque muitas das vezes nós temos algo de valor. Quem sabe algo que Deus te deu, algo que você pediu para Deus, em vez de você cuidar, você desfez, deixou jogado lá. Às vezes você está cuidando das outras 9, mas uma está lá jogado lá no meio do lixo, esquecida. Aleluias. E Deus está dizendo para mim e para você, aleluias, deixa a luz minha, a luz de Deus entrar na tua vida, para iluminar, para que você comece a observar a tua vida, começa a limpar aquilo que está sujo, começa a varrer, começa a limpar essa casa, e começa a achar aquilo que está perdido. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, hoje é noite de você encontrar o teu tesouro perdido, hoje é noite de você encontrar aquilo que realmente tem valor para você, que você tem deixado de lado. Aleluias. E aí o texto vai dizer o quê? Que após a mulher acender a luz, varrer a casa, ela vai e encontra aquela dracma perdida. O interessante do texto, como eu disse, era 10, ela perdeu uma. Ela poderia ter falado, 9 para mim, estou satisfeita. Mas não, ela foi procurar essa uma. Entenda algo, para Deus não é diferente. Talvez a igreja possa estar cheia, tem uma só lá fora, e Deus ama aquela uma da mesma forma. Aleluia. Deus não quer perder ninguém. Todos são importantes. Às vezes você pode pensar, mas Deus ama mais ele do que eu. Não, Deus ama todos. Deus ama mais o pastor do que uma pessoa que está lá na rua usando droga. Não, Deus ama todos. Porque a Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou todos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não está dizendo que Deus amou somente aqueles que eram bonzinhos, aqueles que realmente faziam a vontade dele, não. Todos. Por que todos? Porque Deus está dando oportunidade para todos. Quem quiser servir a Ele, seguir a Ele, só basta obedecer a Ele, andar conforme Ele quer. Aleluia. Então aqui observamos que a mulher, quando acha aquela dracma perdida, a alegria foi tanta, que vai dizer o texto, no verso 9, achando, o que ela faz? Chama as amigas, chama as vizinhas, e aí começa a se alegrar, e fala para alegrar com ela. Por quê? Porque ela achou a dracma perdida. Em outras palavras, ela fez uma festa tão grande, aleluia, e por causa que ela achou aquela dracma que tinha perdida. E aí o texto vai dizer no verso 10, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Aleluias. Então Deus, Ele mostra que por mais que tiver 9 justos e tem um pecador, quando aquele pecador se arrepende, Ele se alegra muito por ele. Aleluias. Então eu e você temos que entender,
que quando a luz de Deus, quando Jesus está em nós, Ele ilumina a minha vida e a tua vida. Por quê? Porque Ele é a luz desse mundo. Aleluias. Porque sem Jesus vamos viver na escuridão. Porque sem Jesus não vamos ter direção. Aleluias. E aqui vamos observar algo interessante, que Jesus primeiro Ele declara: eu sou a luz desse mundo. Segundo, Ele vai dar uma condição: ó, quem me segue vai ter isso, ou seja, quem me segue não vai viver mais nas trevas. E terceiro, Ele faz a promessa que quem seguiu Ele não andará nas trevas. E por quarto, Ele dá a bênção final, que Ele vai dizer o quê? Mas terá a luz da vida. Aleluias. É algo que vai vir sobre nós. É algo que não é que eu e você, eu vou ter que trabalhar para mim conquistar o dinheiro. Não, é algo que está dizendo, só basta você servir a Deus. As consequências vai vir, é como lá em Deuteronômio 28, 2, que vai dizer que quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, não vai precisar você ir atrás da bênção. A bênção que vai vir atrás de você. Aleluia. As bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia. Então quando nós servimos a Deus de coração verdadeiramente, as conquistas Deus vai entregando para mim e para você, porque vamos estar andando com o dono da bênção. Aleluia. Como aconteceu com Pedro. Pedro, após ter um encontro com Jesus, ele nem quis saber mais de pesca, mas ele quis andar com Jesus, porque ele sabia, com Jesus ele poderia ter muito mais. E Deus está dizendo para mim e para você: aleluias, eu posso te oferecer muito mais. Eu não quero te perder, eu quero estar contigo. Como eu disse no início do culto, a Bíblia nos ensina que Deus nos amou primeiro. Então a gente pode entender algo: se Ele nos amou primeiro, Ele já viu que eu e você tem valor. Não é porque hoje nós somos alguma coisa, nós temos valor, não. Deus já nos amou antes. Desde pequeno Deus já nos escolheu. Nós já somos uma pessoa valorosa. A Bíblia também vai nos dizer que nós somos bem-aventurados. Nós somos mais do que vencedores. Mas muitas das vezes o inimigo fica soprando, usando pessoas para dizer: você é uma derrotada, você é um derrotado, você é um Zé Ninguém, você não vai ter nada. Aleluias. Isso é o inimigo que já perdeu, não tem um céu. Mas eu e você, andando com Jesus, temos um céu para nós, temos um lugarzinho preparado. Como foi cantado nesta noite: não haverá morte, não haverá choro, aleluias, não haverá pranto. Lá vai ser um lugar de alegria. Mas para isso é necessário eu e você viver em renúncia, aleluias, negar nós mesmos e andar conforme Deus quer. E lá em Marcos 10, 46, vai dizer de um cego de Jericó. Ali vamos observar que ele viveu muitos anos na escuridão. E olha o que Deus está me trazendo aqui. Quando a pessoa está na escuridão, é como esse cego na beira do caminho. Quem conhece esse texto vai conhecer. Esse cego, ele vivia na beira do caminho, mendigando. Alguém levaria ele ali e ele ficava pedindo esmola. Todo mundo passava ali e jogava uma moedinha. Então quem anda na escuridão é uma pessoa que vai viver pedindo esmola, mendigando. E o interessante é que beira de caminho, o que tem na beira do caminho? Eu ouvi uma vez um pregador dizendo isso, e é verdade. Se a gente sair daqui para Campinas, nós vemos que na beira do caminho sobra o quê? Os caminhões passam, vai sobrando só lixo, papel, coisas jogadas. Então na beira do caminho você vai ter aquele resto de coisa. Então vamos observar que esse homem era uma pessoa jogada, esquecida. E às vezes tinha um de bom coração, dar uma moedinha para ele. Mas vai dizer que um certo dia ele ouve falar de Jesus, trazendo para esse tema que eu estou trazendo sobre a luz. Ele ouve, sabe que a luz vai passar por ali, vamos dizer assim. E aí ele clama bem alto para Jesus, para ter misericórdia dele. Por mais que a multidão quis parar, porque é assim a minha vida e a tua vida. A partir do momento que você fala: eu quero mudança para a minha vida, eu quero mudar, eu não quero mais ser assim, eu quero andar diferente agora, eu quero algo diferente, eu quero que a minha vida muda, pode ter certeza que a multidão vai se levantar contra você. E às vezes não é o de longe, é o de perto, vai querer atrapalhar, porque hoje você teve atitude e o inimigo vai usar as pessoas mais próximas. Então quando ele quis levantar, a multidão estava ali próxima e começou a falar para ele calar. Mas o texto vai dizer o quê? Que ele começou a clamar alto, ele teve certeza do que ele queria.
Aleluias. Então, quando nós temos certeza do que nós queremos, pode ter certeza que nós vamos alcançar. E no momento que ele clamou alto, Jesus vai dizer para a própria multidão, aquele povo ali, vai lá e busca ele. Então aquele cego que vivia na escuridão, ele é chamado por Jesus. E no momento que Jesus chega próximo dele, Jesus vai dizer para ele, né? O que queres que eu te faça? Então naquele momento o cego poderia falar tantas coisas. Ó, queria não sofrer mais, queria sair dessa vida aqui. Poderia ter tantos pedidos, né? Se Jesus viesse para mim e para você hoje e perguntasse o que você quer, né? Talvez muitos queriam uma casa de luxo, um carro, aleluias. Mas naquele momento ele viu que ele necessitava do que? Da luz, voltar a enxergar. E Deus está dizendo para mim e para você, nós necessitamos da luz. Olha o que Deus está trazendo aqui. Às vezes a gente queremos tantas coisas na nossa vida, esquecemos de ter a luz de Deus, que é o principal. Aleluias, porque não adianta ter muitas coisas e não conseguir cuidar dessas coisas, não enxergar tudo que nós temos. Mas quando nós temos Jesus, Ele clareia tudo. Então ali vamos observar que quando Jesus pergunta para ele, ele fala, eu quero ver. Em outras palavras, eu quero sair dessas trevas que eu habito. Que uma pessoa cega, a pessoa vive nas trevas, na escuridão. Eu quero voltar a ter luz na minha vida. Então naquele momento ele olha e começa a enxergar tudo. E Deus está dizendo para mim e para você, aleluias, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele nos dá luz. Ele faz com que eu e você enxerga longe, que nós começamos a ver as coisas, aleluias. E daquele momento em diante, vai dizer o que? Se você continuar lendo o texto, vai dizer que o cego, após ter visto ele, o que ele fez? No verso final, e logo viu e seguiu Jesus por onde? Pelo caminho, aleluias. Então entenda algo, quando nós temos luz na nossa vida, nós não ficamos parados, nós andamos pelo caminho, nós temos direção. E qual é o caminho? É Jesus Cristo. Às vezes a minha vida anda parada, a tua vida anda parada, porque nós não deixamos que a luz de Jesus nos guia. E nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a luz desse mundo, aleluias. Se você deixar que essa luz habite em você, vai ser como o salmista disse lá, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra no seu coração e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.